E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Respondendo aos Inscritos, só que agora é um pouquinho diferente, né? A gente tem aí agora a oportunidade de você se tornar membro aqui em nosso canal, não só inscrito, mas também membro. E você se tornando membro, você tem acesso a videoaulas diariamente, né? Todos os dias a gente posta um trecho de uma videoaula do desenho que eu estou fazendo na semana e isso vai ser diariamente, videoaulas de 15 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre videoaulas narradas explicando passo a passo de todo o desenho que eu estou fazendo e algumas outras coisas, alguns outros benefícios que a gente vai proporcionando aí. Quem é membro também do canal de assinaturas também pode participar do grupo fechado no Facebook, onde vai postar os seus desenhos ali e ali a gente vai escolher desenhos para fazer a avaliação, né, daquele quadro Avalia Meu Desenho e tal. A gente também vai escolher somente de quem for membro do canal de assinaturas. E hoje também o comentário que eu escolhi é de um membro do nosso canal. Para você se tornar, basta você clicar no botão que está embaixo aqui, escrito Seja Membro. Você clica, é só seguir o passo a passo ali, é um valor bem simbólico, uma assinatura que você paga mensal, é recorrente, é assim como o Netflix, e você tem acesso a um conteúdo exclusivo. Lembrando também que se você tem curtido aí o conteúdo que a gente vem trazendo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal também, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe os seus comentários. E você que é membro do canal, deixe os seus comentários também nos vídeos ali dentro, né, dentro do canal de assinantes ali, que só você tem acesso, só para membros. Você deixa os seus comentários lá, que esses vão ter prioridade para ser lido aqui e respondidos. Vão ser respondidos publicamente, porém são escolhidos só os de membros, beleza? Bom, tá escrito aqui, ó, quem deixou foi o ASLF França. Ele diz, utilizo o Lana e como ele é liso, tenho mais dificuldades em escurecer. Por isso, nas partes mais escuras, já começo com uma graduação alta. Ao invés de ir aumentando aos poucos, começando do lápis HB, B, eu já começo no 3, 4B. É errado fazer dessa forma? Olha só, eu não sei o nome dele, né? O França. Não é errado. Eu acho que é a forma como você encontrou de trabalhar. Eu acho que no desenho não existe algo que eu possa dizer que é errado se ele estiver dando certo. Né? Se você está fazendo algo e você está conseguindo alcançar um resultado às vezes mais rápido ou melhor do que a forma como a maioria faz, de repente, não quer dizer que está errado. Não é porque você está fazendo diferente da maioria que está errado. Se o resultado está sendo bom, maravilha, está tudo certo. Inclusive, eu sempre aprendi muito assim, eu nunca fui pelo que a maioria estava falando, eu fui por aquilo que eu achava que dava o melhor resultado ao meu desenho. Quanto ao papel lana, o que acontece? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas acho que vale a pena deixar isso registrado porque é algo que muita gente tem dúvida. O papel lana, ele é um papel liso, muito liso, acetinado. Com isso, o lápis ele não granula tanto, né? A hora que a gente passa, porque imagina, se você pega um lápis 4B e passa numa lixa, por exemplo, ele vai soltar todo o pozinho do grafite. Se você passar numa superfície lisa, ele não vai soltar, né, a granulação do grafite porque a superfície é lisa. Então eu usei o exemplo da lixa, mas comparado à lixa a gente pode fazer o uso de um papel mais poroso. O papel mais poroso é como se assemelhasse a uma lixa. A hora que você passa o grafite ele vai soltar mais, né? O grafite vai soltar aquele pozinho, tudo, e acaba ficando mais escuro o desenho, mais rústico o desenho. Então por isso a gente trabalha com lápis com graduações mais baixas para achatar os poros do papel e depois vem trabalhando com lápis mais escuros e depois com pincel até chegar na tonalidade que a gente quer. Num papel mais liso, não há essa necessidade de achatar os poros, porque ele já é liso. Então, convém que você venha trabalhando com 3B, 4B, às vezes até 5B, 6B e graduações até mais altas, dependendo da tonalidade de preto que você quer alcançar no teu desenho. Então, para você entender as graduações dos lápis, é importante também que você entenda qual o tipo de papel que você está usando, se é um papel mais granulado, se é um papel mais liso. Os papéis importados sempre tem, por exemplo, o Fabriano. Eu sempre uso
Fabriano 4L. Esse L é a representação do lício, que é liso. E tem também o papel Fabriano 4, mas que não tem o L, ele é rugoso. Eu não lembro se tem R para representar rugoso, eu não lembro. Eu sei que ele é todo poroso, é totalmente diferente. Então o número é o mesmo, mas a referência da letra, a inicial da letra, marca que tipo de papel ele é. Então o Lana, o Bristol, Lana Bristol, né? O Fabriano, tem um Fabriano, não lembro se tem Bristol, não lembro. Mas tem o Hahnemühle, que tem o Bristol também, que acho que acredito que é uma categoria de papel mais liso. Então, sempre que você usa esse tipo de papel, trabalha com graduações mais altas. Papel mais poroso, como Canson, Fabriano escolar, você começa trabalhando com H, HB, às vezes até 2H, dependendo da tonalidade, e depois você vem acrescentando novas camadas aí, escurecendo. Eu trabalho muito com a lapiseira 05 com grafite 4B no papel Lana Bristol, e esse comentário veio aí do França, porque o desenho que eu estou fazendo e disponibilizando ali para os membros assistirem, os membros dos do canal de assinatura, é um desenho que eu estou fazendo no papel Lana Bristol. Inclusive, vou mostrar aqui, ó. O desenho que eu estou fazendo é baseado nessa referência. Tá? Então eu estou usando essa referência para fazer o desenho, mas se você quiser assistir a videoaula, você tem que se tornar membro aí do canal de assinatura e assistir tudo e ter alguns privilégios que só os membros têm. Beleza? Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo e não se esqueça de clicar e se inscrever. Até mais!